Hi students, how are you? Tudo bem? This is Teacher Carlos and we're going to start our English class. Nós vamos começar a nossa aula de inglês. Portanto, deixe aí junto com vocês o material, caderno, lápis, tá ok? O dicionário também será bastante útil. Não tem problema se é o dicionário normal ou se é aquele online, tá ok? Deixa tudo preparado aí pra gente poder praticar bastante, tá? E assim, na nossa aula de hoje, pessoal, o título dela é Let It Snow, Deixe Nevar, ok? Nós vamos ampliar o nosso repertório lexical, ou seja, através de tirinhas e textos, nós vamos aprender uma série de palavras novas, tá ok? E aqui a gente vai conversar um pouco justamente sobre a diferença do passado simples e do presente perfeito, tá ok? Então vamos começar aqui com o nosso warm-up. Aqui nós temos o seguinte, eu tenho 3 perguntas. A número 1 é de marcar, né? Então no caderno você coloca o número 1, coloca A, B ou C, aquilo que você acha que seria a resposta correta. A número 2 é para poder escrever. E a número 3, como vocês não têm a imagem aí, não tem problema. Você pode escrever as palavras e coloca talvez a tradução na frente, tá bom? Então assim, olha só. Na número 1, eu tenho aqui The New York Times, que é um título, tá? É um nome de alguma coisa. E é justamente isso que eu estou perguntando. The New York Times is the name of. Ele é o nome do quê? A board game, a newspaper or a fashion magazine? Eu não vou traduzir aqui as alternativas, senão eu acabo dando resposta para vocês muito fácil, tá bom? Dá uma pesquisada, nossa, eu já vi isso aqui em algum lugar, enfim, analise aí. Number 2. Have you ever seen snow? Você já viu a neve? Aqui eu tenho uma pergunta, pessoal, feita no presente perfeito, assunto na qual nós vamos conversar hoje. Então, lembrando aí, tá? Você se perguntou com have ou auxiliar have, você responde com have também, tá? Seja afirmativa ou negativa. E a número 3, number 3, match the words to the pictures. Eu tenho aqui 2 palavras, snow and blizzard, e aqui eu tenho 2 imagens. As duas, elas são parecidas na questão de neve, né? Uma, na verdade, aqui a gente vê que está nevando bem mais do que a outra. Então, se você for até o dicionário, você vai conseguir pegar melhor a diferença, talvez, dessas 2 palavras. Eu vou dar um tempinho, tá ok? Para vocês poderem fazer a atividade e já volto para conferir. Bom, vamos conferir então. The New York Times is the name of a newspaper. Ele é o nome de um jornal, tá? Um jornal americano, especificamente lá da cidade de Nova York. Board game é um jogo de tabuleiro e Fashion Magazine seria uma revista de moda. Não é o caso.
Number 2, have you ever seen snow? Yes, I have or no, I haven't. Então lembra, eu falei para vocês, olha, então se a pergunta foi com have, a resposta também tem que ser com have, sendo afirmativa ou negativa. E a number 3, match the words to the pictures. Snow and blizzard. Qual seria a possível diferença aqui? Quando a gente fala snow, significa neve. A palavra blizzard, ela diz respeito a nevasca, tá ok? Então aquilo bem mais forte mesmo, que é o que aparece mais aqui na primeira imagem. A gente vê uns carros com os faróis acesos e muita neve mesmo, tá bom? Então, a diferença de snow and blizzard, tá? Guarda essas palavras aí, beleza? Bom, para o nosso reading aqui, é justamente um texto que eu tirei, na verdade que eu adaptei de uma reportagem do The New York Times, tá? Desse jornal norte-americano, tá? Então, a reportagem era muito maior, tá, pessoal? Mas justamente para poder caber direitinho aqui, eu dei uma resumida boa nela. Então, acompanhem comigo a leitura em inglês e já eu dou aquele apanhado geral em português para que vocês possam fazer as questões que virão logo depois. Então, aqui diz assim, olha só. On January 18, 2020, New York City recorded the biggest snowfall of the year. Snow has formed layers of ice in Central Park. Tourists ignored the blizzard and went to the park to play in the snow. Now at the end of the year, the snow has not begun to fall yet. Let's wait for the weather forecast in the coming days. Então aqui fala assim, olha, que no dia 18 de janeiro de 2020, a cidade de Nova York registrou a sua maior como é que é o snowfall? Snowfall, bem ao pé da letra, seria o cair da neve, mas não é isso, né? Então, nessa data, a cidade registrou a maior nevasca, digamos assim, tá bom? E essa neve que caiu, ela formou camadas de gelo no Central Park. Turistas ignoraram a nevasca e foram até o parque para poder brincar com a neve. Agora que é o final do ano, a neve ainda não começou a cair. Vamos esperar pela previsão do tempo dos próximos dias, tá ok? Sendo assim, eu tenho aqui o texto e eu tenho duas perguntas. Na hora que eu fizer a tradução das perguntas, vocês saberão de fato na hora qual é a resposta. Mas eu quero a resposta em inglês. Por isso que o texto eu deixei ele aqui, ó, em cima, para poder você conseguir buscar ali na hora de interpretar. Number 1. What did the tourists ignore? O que os turistas ignoraram? Sabemos o que foi, né? Eu já fiz a tradução, mas peraí, como é que eu vou dar essa resposta em inglês? Deixa eu buscar ali no texto as palavras, beleza? E number 2, has the snow begun to fall yet? A neve já começou a cair, de acordo com a reportagem, tá? E eu já volto então, vou dar um tempinho, já volto para a gente poder corrigir essas duas perguntinhas. Vamos corrigir, pessoal? Então, olha só.
What did the tourists ignore? They ignored the blizzard. Eles ignoraram a nevasca. Gente, olha só. Número 1, did. Vai guardando isso daí que eu já vou falar mais, hein? Pergunta foi feita no passado, tá? Aqui o verbo ignored, no passado. Number 2. Has the snow begun to fall yet? No, it hasn't. Aqui, ela ainda não começou a cair, de acordo com a reportagem, né? A reportagem diz, vamos esperar a previsão do tempo dos próximos dias. Aqui, ó, uma pergunta que foi feita no presente perfeito. Então, a negativa do hasn't. Então, guarda essa informação que já a gente conversa mais sobre, tá bom? Aliás, já nada, já apareceu aqui pra gente, ó, no nosso Language in Use. As duas frases que eu perguntei para vocês aqui, a número 1, no passado simples, e a segunda frase no presente perfeito. E aí, como que a gente identifica a diferença do uso do um e do uso do outro, né? É o que a gente vai começar a conversar aqui. Aqui, logo de cara, eu coloquei 2 exemplos que eu tirei do texto que a gente acabou de ler, tá bom? Então, olha só. On January 18th, 2020, New York City recorded the biggest snowfall of the year, tá? Então, vamos imaginar que a gente estava nesse ano específico, nessa data específica, mais ou menos, para a gente poder contextualizar um pouco. Se a gente está no momento que a gente está e a gente fala de alguma coisa que aconteceu no passado, e essa coisa que aconteceu no passado é uma ação que teve começo, meio e fim lá, não tem conexão com o presente, acabou. A gente usa justamente o passado simples, que é o que está a frase aqui, olha. Recorded, registrou a maior nevasca do ano, entendeu? Então, foi isso lá no dia 18 de janeiro de 2020. Acabou. Agora, se a gente olha na frase de baixo, considerando o contexto da reportagem, diz assim, olha, the snowfall has not begun to fall yet, que a neve não começou a cair ainda. Beleza. Se a neve não começou a cair ainda, ela ainda pode cair. Por isso que a gente, no caso aqui, utiliza o presente perfeito, porque estamos falando de uma ação que pode ainda mudar, tá ok? Então, veja bem, primeira coisa no que diz respeito à estrutura. Se é passado simples, a pergunta é feita com did, beleza? Did, daí vem o sujeito, daí vem o verbo e os seus complementos. Se é presente perfeito, ao invés do did, usamos o have ou has, tá? Lembrando que o has, ele é utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, tá ok? E o verbo no particípio passado. O que seria o particípio passado? Vamos relembrar. Em séries anteriores vocês estudaram isso sim. O particípio passado é a terceira coluna dos verbos. Então, se você pega vários livros de gramática ou talvez os próprios dicionários, você vai ter a primeira lista, que é o verbo na forma base, a segunda lista no passado simples e a terceira coluna justamente o verbo no particípio passado. É esse o tipo de verbo que a gente utiliza aqui no presente perfeito. E aqui nesse quadro, eu trouxe justamente algumas diferenças de um para o outro. Dá uma olhada aqui, olha só. Passado simples, finished time. O tempo terminou, acabou. Por exemplo, it snowed last week. Nevou na semana passada. Semana passada. Essa semana já é outra história. Tá? Pode ser que agora não esteja nevando. Mas na semana passada, sim, acabou. Unfinished time. O presente perfeito é um tempo que não terminou, de uma ação não acabada. It has snowed a lot. Tem nevado muito. A pessoa que lê isso, que entende que em algum momento no passado começou a nevar e continua nevando. Tempo definido aqui no passado simples. Ó, I saw snow in 2019. Eu vi a neve em 2019. Em 2019 que eu vi. Agora, não vi mais. Tá? I've seen snow. Eu vi a neve. Então, aqui, da maneira conforme está organizada a frase, eu não especifiquei exatamente um tempo, quando que essa ação aconteceu. Em algum momento no passado. Tá? E também, o passado simples ele é utilizado para ações terminadas. It snowed in May. Nevou em maio. Acabou, maio daquele ano. Agora é um outro momento. E o presente perfeito ele é muito comum para ser utilizado quando você vê o resultado de uma ação. Por que eu coloquei aqui essa figura? Se a gente observar nessa imagem aqui, a gente vê tudo branquinho, tá? Em algum momento nevou. Nesse momento da imagem não está nevando, ou seja, o presente perfeito ele é utilizado para falar de uma ação que aconteceu no passado, ela pode até ter terminado lá, mas você vê o resultado dela no presente, tá bom? Bora praticar isso um pouco aqui? Eu tenho aqui para vocês 4 perguntas diferentes, as 2 primeiras
com o presente perfeito e as duas últimas no passado simples. Entre parênteses, yes ou no, para que vocês deem a resposta completa, tá ok? Então, eu vou dar um tempinho agora para que vocês possam responder e já volto para conferir. Vamos corrigir, pessoal? Então vamos lá. Letter A. Have you played in the snow? Yes, I have played in the snow. A gente já praticou essas perguntinhas no começo da nossa aula, né? Se fosse uma resposta curta, yes, I have. Você pararia aqui. A resposta completa é só você repetir o resto. Letter B. Has the blizzard been strong? No, it hasn't been strong. Por que it? Eu estou falando da nevasca. Então, eu substituí pelo pronome it. Beleza? Então, lembra. He, she, it, a gente usa o has, tá? Letter C. Did you travel to a snowy city last year? Por que eu usei o did, professor? Ó, last year, eu estou especificando quando a ação aconteceu. Tá? Então, quando eu defino o tempo de quando ela ocorreu, é passado simples. Yes, I traveled to a snowy city last year. No caso aqui, travel, o passado dele é traveled. Ele é um verbo regular, que vocês já viram também, tenho certeza. E a letra D? Did it snow in Brazil last winter? Nevou no Brasil no último inverno? No, it didn't snow in Brazil last winter. Last winter, no inverno passado, no último. Acabou, não tem mais conexão com o presente, por isso é o passado simples. No caso aqui a negativa, didn't. E aí o verbo você mantém na forma base, ok? Beleza, pessoal. Coloquei aqui uma tirinha do Calvin Hobbes, só para a gente poder ter um pouco mais de exemplo, tá? E eu coloquei aqui do ladinho, é a mesma fala aqui, só botei um pouco maior para ficar melhor para ver, tá bom? Então vamos lá. O Calvin começa. Look at this, you call this snow? It's not even an inch high. What good is less than no inch of snow? Ele está indignado porque ele olha para dentro. O que é isso? Você chama isso de neve? Ah, esse inch high aqui, pessoal, que os americanos eles costumam, a questão de tamanho, né, eles usam muito polegadas ao invés de metros ou centímetros, né? Então ele fala assim, não tem nem um inch ali, uma polegada de altura, digamos assim. Ele quer dizer que tem muita pouca neve. O que dá para fazer de bom? Não tem nada que dá para fazer com pouca neve assim. Daí o tigre fala, well, it's pretty. Bom, tá bonito. Daí ele responde, nobody ever closed the school on account of prettiness. Ninguém nunca fechou uma escola por conta da beleza, né? Então a gente entendeu do porquê que ele queria que estivesse nevando bastante, correto? Sendo assim, olha, duas perguntas para vocês. Has it snowed a lot in Calvin's opinion? Nevou bastante na opinião do Calvin? Sabemos qual é a resposta, mas é para ser negativa. Negativa é para ser em inglês, perdão. E a letra B. Why did he want more snow? Por que ele quer mais neve? Por que ele queria mais neve? Tá ok? Então, eu vou dar um tempinho para a resposta de vocês e já confiro aí.
Então vamos ver as respostas. Letter A. Has it snowed a lot in Calvin's opinion? A lot, muito. Se nevou muito na opinião do Calvin. No, it hasn't. Então, ó, presente perfeito, negativa do has e hasn't. Aí eu dei uma resposta completa, teacher. Perfeito. Significa que você repetiu o resto da frase. Why did he want more snow? Por que ele queria mais neve? Because he didn't want to go to school. Porque ele não queria ir para a escola, tá bom? Esse era o motivo principal. E aqui, ó, did. Aí, como é negativa, didn't, você mantém o verbo na forma base, tá bom? Show. Bora para o nosso quiz. Eu tenho aqui duas questões de vestibulares, tá? A número 1 da Unip e a número 2 da ITA. Então, vejam comigo aqui, olha. Aliás, essas duas questões elas estão um pouco adaptadas porque na versão original lá na prova tinha mais alternativas, tá, pessoal? Aí, para poder caber aqui no nosso quiz, que a gente sempre tem pelo menos 2 ou 3, daí eu tirei algumas alternativas. E também as frases elas foram retiradas de determinados textos. Então, eu só trouxe as frases e as questões direto para a gente. Então, aqui o número 1 diz assim, ó. Things a lot since October. Desde outubro. Opa, since, desde. Então, a gente entende que está falando de alguma coisa que começou lá no mês de outubro e ela continua. Então, você tem uma continuidade, você tem um resultado no presente, você tem uma continuação daquela ação. Beleza? Então, a opção correta seria a letra B. Things have changed. As coisas têm mudado muito desde outubro. Começaram a mudar lá e continuam até aqui. Não é uma ação acabada, por isso é o presente perfeito. Se aconteceu e acabou lá, aí sim seria o passado simples. Olha o número 2. Would you like some more whiskey? Você gostaria de um pouco mais de whisky? Yes, you. As duas alternativas aqui estão no presente perfeito. Agora, qual que é a correta? Dá uma olhada no verbo drink, beber. Opa, aqui está com U e aqui está com I. A resposta certa, pessoal, nesse caso aqui, vai ser justamente a letra A. Por quê? O verbo drink, ele é um verbo irregular. No passado é drank, com A, e drunk, com U, no particípio passado. Que é a terceira coluna que eu falei anteriormente, que a gente usa no presente perfeito. Tá bom? Beleza, gente? Então é o seguinte, eu paro por aqui. O que a gente conversou na aula de hoje, hein? A gente conheceu umas palavras novas, principalmente que diz respeito a neve, lembra lá? Snow, blizzard, snowfall. E conversamos também sobre essa diferença do passado simples e o presente perfeito. 2 tempos verbais que vocês já conhecem. O que eu fiz aqui hoje foi misturar os dois e a gente conseguir comparar quando que um é usado e quando que o outro é usado. Beleza? So, thank you very much. Bye, bye.